E no programa de hoje eu tenho a felicidade de apresentar para vocês o meu amigo Fernando Brengel. Nós fizemos publicidade na década de 80, no começo da década de 80, e consideramos essa década uma das melhores para a arte e para a cultura brasileira. Foi o renascimento do rock, do cinema brasileiro, das artes plásticas, da televisão. E o Fernando, publicitário, sócio de uma agência de publicidade há quase 30 anos. Mais de 30, nós estamos há 33 anos com a presença. A gente estudava ainda, estava no último ano da faculdade, eu e a Jennifer, nós fizemos faculdade juntos e abrimos a presença propaganda. Eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui e mais do que isso. Quando foi feito o convite para falar de década de 80, a gente ficou contente, né? Porque aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo. Nós vamos tentar fazer um resumo para você que está aí nos prestigiando de como foi um período importante. Então, o Fernando, publicitário, professor universitário, palestrante, muito generosamente fez uma extensa pesquisa sobre a produção cultural da década de 80. Tá? Então a gente vai ouvir um pouco agora. Na verdade foi uma pesquisa e uma volta no tempo, né? É inacreditável como todo momento histórico, quando você está vivendo esse momento, você não tem consciência que você está fazendo história, né? E hoje eu fico percebendo que as pessoas falam, não, devia ter nascido lá atrás, e a gente também falava, devia ter nascido nos anos 60, tá lá com os revolucionários, eu devia estar em maio de 68 e tal. O passado sempre parece que é melhor, porque ele já foi, então você sabe o que aconteceu. O futuro que é difícil da gente lidar. Eu acho, Carlão, que uma das coisas fundamentais que a gente tem é a definição dessa década, né? Para mim, os anos 80 foram uma grande festa, né? Primeiro, acho que é uma questão política que a gente tem que tocar. Nós estávamos saindo de um momento de ditadura, né? Então você começa a ter a censura fica mais tranquila, mais abrandada. Em 79, o João Figueiredo ele começa a fazer um trabalho de abertura política, e com isso a censura não conseguia mais agir da forma como agia. Só para você ter uma ideia, teve momentos nos anos 70 que o Estadão tinha um censor dentro da redação. Então, a gente fala de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, babá. Imagina o que você é fazer um jornal com um censor do teu lado, né? Isso a partir dos anos 80, e principalmente depois de 85, 88, na verdade, com a Constituição, a gente acaba com essa praga da censura. A censura é um negócio que leva a gente para trás, emburrece, faz um país pior, né? Mas no começo dos anos 80 a gente começa a ver esses ventos, né, liberalizantes. Eu me lembro que logo no comecinho dos anos 80 eu fui ver uma peça chamada Todo Mundo Nu. E era literalmente todo mundo nu. Entrava lá, os caras entravam. Os primeiros 3 minutos de peça você falava, eu acho que é maior do que o meu, né? Você ficava meio assim, constrangido. Foi um espetáculo tão bem feito que, sei lá, 5, 10 minutos depois as pessoas estavam nus, né? Os atores estavam nus. O tempo todo, né? Ficavam o tempo todo. O tempo todo. Mas eles se vestiam, né? Eles faziam com que a nossa imaginação os vestisse, né? Isso só poderia acontecer num momento de abertura política. Não teria condição de acontecer 10 anos antes, né? Eu acho que uma das grandes marcas foi a trilha musical dos anos 80. Tá cheio de revival hoje, né? Eu me lembro ainda no final dos anos 70, começo dos anos 80, a Gretchen, o Chacrinha com aquele bundão rebolando. Ela virou cult. Hoje ela tem uma mulher de 60 anos hoje, né? Ela virou uma personagem cult. Tem até uma casa aqui em São Paulo, que é Trash 80, né? Eles resgatam essa coisa. Sidney Magal, por exemplo, ele é final dos anos 70, começo dos anos 80 e durante muito tempo, né? A música foi a grande trilha que a gente teve. Se você tem uma festa sem música, não tem como.
né? E o que eu vejo é que a marca dessa geração, essa geração dos 80, ela começa... nós tínhamos um rock and roll muito presente, né? E uma das coisas fundamentais, as pessoas falam muito do Rock in Rio, mas vamos falar do Festival de Saquarema nos anos 70 e vamos falar principalmente de um festival aqui no interior de São Paulo, em Iacanga, o Festival de Iacanga. O primeiro festival foi em 1975, numa fazenda, a fazenda do Leivinha. Aliás, se você gosta de música, tem um filme muito legal no Netflix chamado Barato de Iacanga, que eles pegam os 4 dos festivais. Foi um em 75, um em 81 que eu fui, outro em 83 e outro em 84. O de 75, ele foi eminentemente rock and roll, né? O de 81 aconteceu um grande congraçamento musical, vários estilos, quer dizer, no mesmo palco você tinha Raul Seixas, né? E você tinha Egberto Gismonti. No mesmo palco você tinha Luiz Gonzaga, né? E você tinha Roupa Nova, né? Por que o Leivinha fez isso? Ele fez isso para driblar um pouco a censura. Se fosse um festival só de rock, o que ia acontecer? A polícia não ia deixar. Ah, aquele bando de maconheiro, não vou deixar, vocês já fizeram bagunça. O que aconteceu? Fez um festival, uma série de tendências musicais, e quem foi nesse festival? O mesmo bando de maconheiros. Fantástico. Um dos momentos mais marcantes de Águas Claras de 81 foi o show do Raul. O show do Raul. Aliás, eu fui em 3 shows do Raul, mas num ele não foi. Eu fui num show, o primeiro foi Águas Claras, que quando ele canta Oi, oi o trem, e você num descampado, numa fazenda, céu, chorei, não tinha como. O segundo show do Raul foi uma coisa muito interessante. Nós tínhamos o Colégio Equipe aqui na Bela Vista, que era um colégio, sempre foi um colégio mais libertário. De vanguarda. De vanguarda, né? De vanguarda. Os festivais que aconteceram lá. Festivais. Né? Inclusive uma parte dos meninos dos Titãs estudaram lá. O Sérgio Groisman era o agitador cultural da Equipe naquele momento. Era um sábado à noite, um calor miserável. E uma coisa bacana daquele momento, né? O palco era super baixinho, cara. E no meio de um estacionamento, de um pátio, e as pessoas todas em volta. Quer dizer, esse distanciamento artista-público, impensável. O Raul entrou, guitarra semiacústica dele, do Gibson, foi entrando, tal, complementando, foi pro palco, tocou lá o tempo todo. Ninguém invadiu o palco, nem coisa nenhuma. Foi um dos shows mais bonitos que eu já vi na minha vida, inclusive, como eu estava falando, por essa proximidade com o artista. E o terceiro ele não foi. A gente tem para você que não é de São Paulo, né, é importante falar isso, nós temos um clube aqui em São Paulo, chamado A Hebraica, que é um clube da comunidade judaica. E a Hebraica teve uma baita ideia, vamos fazer 8 fins de semana de rock and roll. Primeiro fim de semana, Kid Vinil, Os Heróis do Brasil, Kid faleceu há pouco tempo. Depois o Tutti Frutti, que foi a banda que se formou em torno da Rita Lee, com Luiz Carlini, com Simbas no vocal naquela época. E a terceira apresentação, né, da noite, o Raul. Tava indo tudo muito bem, rock legal, cadê o Raul? Não veio. Aí o povo se revoltou, né? Só jogar cadeira, botar fogo e tal, ou seja, dos 8 fins de semana de rock and roll, né? Raul foi essa figura que ele era um cara dos anos 70, mas eu acho que ele é um cara eterno, né? Quando ele vai embora no final dos anos 80, a gente sente o vazio, né? E até hoje você percebe que a poesia do Raul é um negócio fundamental. Eu acho que os anos 80 terem me brindado com a possibilidade de testemunhar um cara desse já foi perfeito. Eu queria até fazer uma correção. Muita gente fala assim, mas a retomada do rock. Eu moro no bairro da Pompeia, né? Que é aqui do lado. Nós estamos na Lapa, hoje gravando, vocês não sabem, nós estamos aqui no pé na Lapa,
gravando esse programa para vocês. Eu moro no bairro aqui vizinho, que é o bairro da Pompeia. A Pompeia é o berço do rock and roll brasileiro, né? Foi ali que nasceu Mutantes, foi ali que nasceu Tutti Frutti, foi ali que nasceu Made in Brasil. Os integrantes de boa parte dessas bandas continuam morando lá, dando sua contribuição cultural para o bairro e para esse país. Só para você ter ideia, o Made tem mais de 50 anos de rock and roll. A gente fala dos Stones, mas a gente tem no Brasil, o Made in Brasil, Luiz Carlini considerado um dos 100 maiores guitarristas do mundo. Cara que é precioso. Então assim, houve uma outra geração de rock and roll nos anos 80, uma nova geração. Mas esses caras que fizeram rock a partir dos anos 60 e 70 e que continuam ativos até hoje, eles devem ser sempre reverenciados. Você lembra de alguma banda? Eu não acompanhei muito nessa época, não, rock então não. Vou falar pra você, Barão Vermelho. Barão Vermelho, Barão Legião Vermelho, Legião, Nós Vamos Invadir Sua Praia, Ira. Eu me lembro ainda, a primeira vez que eu vi um show do Ira, impressionante a desenvoltura, né, do Edgar Escandurra. O Edgar tocava, acho que bateria numa banda e tocava guitarra no Ira, eles dividiam, cara, era muito legal. Paralamas também é dessa época. Paralamas é dessa época, e o Paralamas eu tenho uma recordação muito legal. Você tinha no Rio de Janeiro o Circo Voador, né? Que é uma ideia privilegiada do Perfeito Fortuna, né? E aqui em São Paulo você tinha um outro circo, que era o Projeto SP, dos irmãos Valigora. E o Projeto SP, ele trazia, né, muita gente que estava fazendo música nessa época para tocar. E eu fui num show do Paralamas no Projeto SP. Como eu suo, feito uma hipopótama grávida, no final do show estava molhado. Um amigo nosso, inclusive, Marcelo Duarte, que é jornalista, no final do show me encontrou e falou: meu, tava chovendo lá no teu setor, né? Foi muito legal, todo mundo veio pro Projeto SP, Barão veio pro Projeto SP. Eu falo muito do Barão porque eu fui obrigado a prestar o serviço militar no começo dos anos 80, entre 82 e 83, e no Natal de 82 eu tava lá, tirando guarda, tal, fardado, baita deprê. E aí toca acho que o primeiro hit do Barão, chamado Down in Me, né? Eu não sei o que meu corpo agita nessas noites quentes de verão. E eu down pra caramba. Eu falei, caramba, meu, esses caras são bons, mas tocar essa música a essa hora, meu, pegou, machucou. Sabe, a gente teve, gostava muito do Camisa de Vênus, Lobão teve uma época fantástica nos anos 80, a Blitz. Eu acho que essa coisa pop da Blitz que mexia muito, era como se fosse as músicas eram como se fosse uma história em quadrinho, né, que o Evandro bolava ali, ia cantando, ia narrando o desenvolvimento daquilo. Quer dizer, você tinha um estilo diferente, um estilo mais pro pop, mais pro new wave, né? Isso é uma coisa importante de falar. Não tinha só rock, tinha um MPB que se reoxigenava com a abertura política. Muitos caras que não podiam tiveram músicas censuradas, a gente pôde voltar a ouvir, né? Você tinha o movimento do rock and roll, evidentemente. Você tinha os darks, você tinha os new waves, né? Os darks são os góticos, sempre blusa escura e tal, né? Mais nihilistas, né? Mais fechados, né? Você vai pegar as bandas, você vai ouvir que muitas delas, Capital Inicial, por exemplo, eles vão citar o Joy Division como uma influência muito forte. O Joy Division foi uma banda setentista, né, que termina exatamente em 1980 com o suicídio, né? Tem o movimento punk também. Eu vou chegar lá. Ela termina com o suicídio do Ian Curtis, que era seu bad leader.
Logo depois do suicídio do Ian Curtis, eles criam o New Order, né? Então você vai pegar boa parte das bandas do rock and roll, ou mesmo do punk rock, vão citar nas suas entrevistas, ou você vai sentir pelo som, a influência absurda do Joy Division. Você me perguntou dos punks. Nos anos 70, né, a gente vê surgir na Inglaterra um movimento diferente, um movimento de insatisfação, um movimento anti-roqueiro até, do ponto de vista estético. Os punks, eles resolviam uma música com 3, 4 notas, som muito alto, letras que sempre versavam a respeito de uma vida difícil, de uma vida dos excluídos, de uma vida de quem não tinha nada e principalmente de uma vida de quem não via futuro, né? Então você tem uma série, The Clash, Sex Pistols, Ramones, enfim, Ramones já são norte-americanos. Evidentemente que isso, o movimento punk bate aqui no final dos anos 70, se eu não me engano, por Restos de Nada. O Restos de Nada. E nos anos 80 você vê nascer o Cólera, você vê nascer o Ratos de Porão, o Clemente, você vê nascer os Inocentes, né? Eles sempre ficavam lá no centro da cidade, se metiam às vezes numas brigas e tal. O movimento punk era muito forte. Eu acho que um pouco eles se esvaziaram pelo excesso de violência entre eles próprios e as brigas que eles arranjavam. Mas ao longo do tempo a gente começa a rever essa questão. Como o movimento punk foi importante, como ele criou artistas de primeiro escalão. E eu acho que se a temática do punk inglês era a questão dos desfavorecidos, você imagina como um movimento desse no Brasil, que é um país de desfavorecidos, como ele chegou a tomar, né, as nossas atenções. E outro, em São Paulo principalmente, porque o movimento punk é eminentemente urbano, né? E nós somos essa cidade absolutamente de concreto. Eu queria até falar uma coisa interessante. Nós tínhamos uma banda punk feminina, de umas meninas, algumas delas estudavam inclusive na USP. Essa banda chamava As Mercenárias. Eu lembro. As Mercenárias eram simplesmente fantásticas. 4 minas, mandavam muito. E a questão de um tempo atrás, recentemente, eu fui assistir um espetáculo teatral chamado Lu e Léo. A Lu era baterista das Mercenárias e ela é transexual. Então hoje ela se chama Léo. Ela fez ela escreveu inclusive um espetáculo, foi muito legal, que ela conta a história da vida dela. Hoje ela foi substituída na bateria por uma das bateristas mulheres que eu mais sou fã, que é a Michelle Abu, toca muito. Então é muito legal entender isso. Tem uma coisa, eu já ouvi umas críticas, sabe, meio calhordas, meio idiotas, falando assim, o Cazuza só cravou porque o João Araújo era o principal chefão lá da Som Livre. Não, Cazuza gravou porque ele era um gênio. Cazuza gravou porque Ezequiel Neves, produtor do Cazuza, virou um grande amigo e incentivador do Cazuza e foi amigo do Cazuza até o fim da vida. Se você acredita em coincidência, Cazuza faleceu no dia 7 de julho de 1990. Ezequiel Neves faleceu no dia 7 de julho de 2000. 10 anos depois, no mesmo dia. Eu sei que é uma coincidência, mas foi o Ezequiel que possibilitou. Ezequiel foi um grande produtor musical desse país.
Se a gente tem rock and roll nesse país, se a gente tem música, a gente deve a ele. Ezequiel, ele produziu o Made, por exemplo. Ele produziu o Made Brasil, produziu um dos discos do Made. E foi o grande produtor do Cazuza. E foi o cara que brigou com o João Araújo, dizendo o seguinte, meu amigo, esse baita compositor, junto com esse baita cara de harmonia que é o Frejá, junto com essa batera que você está ouvindo aí do Guto Goff, entendeu? Junto com a harmonia do piano, papapá, do Maurício Barros, esse cara é teu filho. Esse cara é teu filho. E eu fiz um disco, você não querendo. Aí o João não teve mais o que falar.